Oi, bom dia. Hoje a gente vai falar sobre o Gilberto Freire e espero que vocês gostem. Gilberto Freire foi um dos mais importantes sociólogos do Brasil, tendo constituído uma obra inteiramente dedicada à análise das relações sociais no período colonial brasileiro, e como essas relações contribuíram para a formação do povo brasileiro no século XX. Seu destaque deu-se por defender uma teoria de que a miscigenação formaria uma população melhor e mais forte, ao contrário do que pensavam as teorias etnocêntricas, higienialistas e eugênicas dos antropólogos e intelectuais do século XIX e XX. Enquanto era comum na época pensar que deveria haver uma pureza racial, Freire caminhava na contramão, dizendo que a miscigenação é positiva. No entanto, a sua obra, apesar de ter base antirracista, contribuiu para as críticas aos movimentos, por ter formulado uma espécie de mito na democracia racial no Brasil colonial e no Brasil republicano, apontando a miscigenação como fundamento para essa ideologia. Biografia de Gilberto Freire. Gilberto Freire, o antropólogo, sociólogo, escritor e político brasileiro, nasceu na cidade de Recife, Pernambuco, em 15 de março de 1900. De família tradicional na sociedade recifense, seu pai, Alfredo Freire, era professor, advogado e juiz. Freire estudou no colégio, atualmente Colégio Americano Batista, que era uma instituição tradicional dirigida por algum tempo por seu pai. Freire despontou-se desde cedo com talento para a literatura e as ciências humanas. Ainda no colégio, o sociólogo participou como editor e redator do jornal O Lábaro, produzido pelo Colégio Americano. Freire estudou sociologia, mas não no Brasil, pois ainda havia sido fundado o primeiro curso superior de sociologia do país, o que somente aconteceu em 1933. Em 1918, o intelectual partiu para os Estados Unidos, onde cursou na Universidade de Baylor, em artes liberais e a especialização em ciências políticas e sociais. Na Universidade da Colômbia, Freire cursou um mestrado e doutorado em ciências políticas, jurídicas e sociais, defendendo a tese de doutorado em estimular a vida social no Brasil em meados do século XIX. Na década de 1920, ele retornou ao Brasil após os seus estudos nos Estados Unidos e várias viagens pela Europa, voltando também a residir em Recife. Em 1926, participou da formulação do Manifesto Regionalista, grupo contrário à Semana de Arte Moderna de 1922, de caráter nacionalista. Os regionalistas eram contra a deglutição da cultura europeia para formular uma cultura brasileira, defendida pelos modernistas, valorizando somente aquilo que era originalmente brasileiro. Entre 1927 e 1930, Freire foi chefe de gabinete do governador de Pernambuco, Estácio Coimbra, e em 1933, no exílio político provocado pela Revolução de 1930 e com a chegada de Getúlio Vargas ao poder, publicou seu famoso livro Casa Grande e Senzala. Em 1946, foi eleito deputado federal constituinte. Freire recebeu vários prêmios e doutorados e foi contemplado com o título Cavaleiro do Império Britânico, concedido pela Rainha Elizabeth II da Inglaterra. Vou agora falar algumas curiosidades de Gilberto Freire e contar um pouco sobre suas obras. Gilberto Freire foi um polimata brasileiro. Como escritor, dedicou-se à ensaística da interpretação do Brasil, sobre ângulos da sociologia, antropologia e história. Foi também autor de ficção, jornalista, poeta e pintor. É considerado um dos mais importantes sociólogos do século XX. Recebeu da Rainha Elizabeth II o título de Sir, sendo um dos poucos brasileiros detentores desta alta honraria da coroa britânica. Seu primeiro e mais conhecido livro é Casa Grande e Senzala, publicado no ano de 1933 e escrito em Portugal. Nele, Freire rechaça as doutrinas racistas de branqueamento do Brasil. Baseado em Franz Boas, demonstrou que o determinismo racial ou climático não influencia no desenvolvimento de um país. Ainda, essa obra foi precursora da noção de democracia racial do Brasil, com relações harmônicas que mitigariam a influência social do passado da escravidão no Brasil, que, segundo Freire,
fora menos segregadora que a norte-americana. Embora seja sua obra mais importante, também recebeu críticas por sua linguagem tida como vulgar ou obscena. Em Recife, chegou a ter seu livro queimado em uma praça pública, ato apoiado por o Colégio Religioso de Recife. Ao contrário do que popularmente se imagina, Casa Grande Senzala não é um estudo sociológico ou antropológico, baseado em fontes históricas e suas reflexões. Gilberto Freire se apresentou como escritor treinado em ciências sociais, e não como sociólogo ou antropólogo, como se refletiu em seu campo e por que sou ou não sociólogo, em 1968. Além disso, por influência de Franz Boas, sabia da necessidade de pesquisas empíricas para validar um estudo como sendo sociológico ou antropológico. Sobrados e Mucambos é um livro de Gilberto Freire publicado originalmente em 1933. O livro tem como tema a decadência do patriarquismo do Brasil rural, ocorrida no século XIX. O título é uma referência aos antigos aristocratas, que com o declínio do regime escravocrata brasileiro tiveram que se mudar de Casa Grande para sobrados em áreas urbanas. Por consequente, os ex-escravos também deixaram as senzalas para morarem em casebres de palha e barro, em bairros pobres de áreas urbanas. Ordem e Progresso é um livro de Gilberto Freire publicado em 1957, em que o autor discorre sobre a transição do regime monarquista ao republicano no Brasil. Sobre tal transição, Freire aponta aqueles elementos que permanecem a despeito da mudança política operada a 1889. Diz que, sociologicamente, as mudanças não haviam sido tão significativas dada a permanência de um modo de organização social, ainda predominantemente paternalista, agora apenas atenuando pelo fato de ter uma urbanização e industrialização mais acentuada e a ascensão social de alguns setores da sociedade que antes permaneciam excluídos. Esta integração de outros setores da sociedade, no entanto, não se dava de maneira transformadora, mas conservadora, na medida em que a República conservava o modo de organização da monarquia, sendo a figura do presidente a expressão do monarquista de outro. Frase de Gilberto Freire. O saber deve ser como um rio, cujas águas doces, grossas, copiosas transbordem do indivíduo e se espraiem, estacando a sede dos outros, sem um fim social. O saber será a maior das futilidades. Em nenhuma parte do Brasil, a formação da família processou-se tão aristocraticamente como entre canaviais. A culinária é uma das maiores expressões do comportamento humano, do saber humano, da criatividade humana. Muito do saber humano está naquilo que você come. O Brasil é a mais avançada democracia racial do mundo. Da Cunha é que nos veio o melhor da cultura indígena. O asseio pessoal, a higiene do corpo, o milho, o caju, o mingau. O brasileiro de hoje, amante do banho e sempre de pente e espelhinho no bolso, o cabelo brilhante de loção ou de óleo de coco, reflete a influência de tão remotas avós. O que ele defendia? Freire foi na contramão de quase todas as teorias antropológicas que surgiram no século XIX, por meio de intelectuais como Herbert Spencer. As teorias antropológicas clássicas eram etnocêntricas e defendiam a supremacia da raça branca em relação às demais. Políticos e intelectuais brasileiros trouxeram tais ideias de pureza racial para o Brasil e tentaram no início do século XX um branqueamento da população brasileira como proposta para a melhoria da sociedade. Para Gilberto Freire, a miscigenação era positiva. Como estudioso de antropologia, Freire era adepto das teorias do antropólogo alemão, radicado nos Estados Unidos, Franz Boas. Boas defendia que a cultura de um povo deveria ser estudada não em comparação à própria cultura do antropólogo, mas com uma imersão desse profissional naquela cultura, como se fizesse parte dela. Isso permitiria ao estudioso olhá-la de perto e sem preconceitos. Para Freire, o Brasil colonial apresentou uma sociedade que miscigenou e integrou africanos, índios e brancos, e era isso que teria formado uma raça mais forte, mais intelectualmente capaz e com uma cultura mais elaborada.
Gilberto Freire ainda recebe duras críticas por conta do conceito de democracia racial. A importância do sociólogo. O intelectual pernambucano Gilberto Freire, nascido em 15 de março de 1900, é considerado um dos mais importantes sociólogos do século XX. Em sua obra-prima, Casa Branca e Senzala, Freire apresentou uma análise até então inédita sobre as relações pessoais e comportamentais entre senhores de engenho e escravos no Brasil colonial. Reconhecido como um polimata, também contribuiu em campos como a literatura, a política e o jornalismo. Filho de uma família abastada de linhagem portuguesa, o intelectual começou seus estudos acadêmicos aos 18 anos, com uma bolsa de estudos na Universidade de Baylor, no Texas. Lá se formou bacharel em artes liberais, com especialização em ciências políticas e sociais. Em seguida, cursou mestrado e doutorado na Universidade de Columbia, em Nova York, onde estudou a vida social no Brasil no século XIX, tema que seguiu pesquisando ao longo da carreira. Freire morreu em Recife, aos 87 anos, no dia 18 de julho de 1987, vítima de uma isquemia cerebral. Polimata. Além da sociologia, Freire é reconhecido por contribuir com campos como antropologia, história, ficção, jornalismo, política, poesia e pintura. Foi usando as artes plásticas, aliás, que conseguia se expressar ainda criança, quando tinha dificuldade com as palavras. Enquanto estudava nos Estados Unidos, colaborou com artigos para O Diário de Pernambuco. De volta ao Brasil em 1926, foi nomeado secretário do então governador do estado, Estácio Coimbra. Em 1945, foi eleito deputado federal e participou da Constituinte no ano seguinte. Além de seu primeiro livro, Casa Branca e Senzala, escreveu mais de 30 livros durante a vida. Intelectual premiado. Publicado em 1933, Casa Branca e Senzala foi traduzido para mais de 10 idiomas e obteve renome internacional. Foi condecorado como doutor honoris causa pelas universidades de Pernambuco, Rio de Janeiro, Coimbra, Paris e Oxford. Recebeu também as mais importantes condecorações da França e de Portugal. Em 1971, foi nomeado pela Rainha da Inglaterra como Cavaleiro Comendador da origem do Império Britânico. Sociólogo, a carreira e o renome internacional de Freire se devem ao seu pioneirismo e inventividade no campo da sociologia, contrariando a corrente acadêmica vigente da época, que sustentava o estudo da área por meio da teoria de marxismo ou da sociologia comparativa de Max Weber. Freire lançou mão de técnica da antropologia social. Isso aconteceu a partir de sua formação nos Estados Unidos, onde teve aulas com Franz Boas, pai da antropologia moderna. Assim, Freire abordou temas inéditos, até então, para a sociologia e a historiografia, como a vida privada, a vida sexual, os comportamentos sociais e os hábitos alimentares no Brasil colonial e escravocratas. Para tanto, utilizou como fontes não apenas os documentos oficiais, mas todo tipo de registro secundário. Obra-prima. Casa Branca e Senzala encapsula uma tese que ia na contramão das teorias antropológicas vigentes na época, que defendiam a supremacia e a pureza racial branca. A parte da análise das relações sociais nos engenhos coloniais, Freire chegou à conclusão de que a miscigenação entre colonizadores, escravos, africanos e índios foi benéfica para o Brasil, uma vez que todos esses povos acabaram se integrando de forma pacífica, resultando em uma sociedade mais forte e com uma cultura mais elaborada. Posteriormente, tal conceito foi denominado por outros pesquisadores como democracia racial. Ainda que o termo nunca tenha sido usado por Freire, ele defendia assumidamente a ideia de miscigagem em contraponto às propostas de embranquecimento do povo brasileiro sustentadas por Getúlio Vargas. Controvérsias. A ideia da democracia em que várias raças se compõem a sociedade brasileira se integraram e conviveram pacificamente. Diferente da segregação racial que ocorreu nos Estados Unidos, por exemplo, não é bem aceita pela comunidade científica atualmente. A principal crítica é de que essa visão romantiza as violências sofridas pelas populações negras e indígenas nas mãos dos colonizadores e senhores de escravos, ofuscando inclusive o racismo e a desigualdade social do Brasil. Agora vai passar um vídeo que é questionado se a democracia racial existe, baseando-se no Gilberto Freire. Vivemos em uma democracia racial.
O processo de miscigenação ocorreu tão bem que não podemos afirmar que existe branco, negro ou índio no Brasil. A escravidão brasileira não foi das piores. Afinal, os negros escravos até comiam com seus senhores. Com certeza, você já ouviu alguma dessas frases. Elas povoam o nosso pensamento há tempos, inclusive o de alguns intelectuais da década de 1930 e 1940. Hoje, iremos conhecer a teoria de Gilberto Freire, mas um detalhe é importante. Não estamos atribuindo a responsabilidade de discursos racistas ao teórico em questão. Ele, em suas obras, apresenta as ideias acima descritas. O objetivo deste canal é, simplesmente, apresentar a construção teórica de sociólogos do mundo inteiro. Bora lá então conhecer. Gilberto Freire, nascido em 1900, nos deixou em 1987. Ele faz parte de um grupo de intelectuais que buscavam compreender do que é feito o Brasil. Com a abolição da escravatura, ocorrida em maio de 1888, as chamadas teorias raciais vieram para marcar essa fase intelectual no Brasil, que está compreendida entre os anos de 1920 e 1930. Vários autores escreveram com base nas ideias das teorias raciais, e várias são as perspectivas sobre esse fenômeno. Alguns defendiam ser negativa a miscigenação dos povos e preconizavam um branqueamento da população brasileira. Outros acreditam que a mistura de raças não seria algo necessariamente ruim, portanto, poderia surgir daí algo novo. Um desses autores é o Gilberto Freire. Os escritos dele estão direcionados para tentar esclarecer o processo de formação brasileiro através de uma mistura tão intensa e profunda que, ao seu ver, foi positiva para a criação de algo inédito, o Brasil. A sua mais famosa obra foi Casagrande e Senzala. Este livro oferecia uma leitura multirracial do Brasil, colocando em xeque o pessimismo que outros autores percebiam no processo de formação do Brasil. Além disso, Freire introduz os preceitos dos estudos culturalistas, uma corrente teórica da antropologia postulada por Franz Boas. A partir dessa corrente teórica, Freire conseguiu encontrar subsídio para afirmar que existia algo de positivo na miscigenação e na adequação ao ambiente tropical. Outra contribuição importante do livro é o método chamado de sociologia genética, ou sociologia histórica, que Freire realiza. Como ele buscava compreender o modo de ser brasileiro, ou seja, o ethos brasileiro, ele realizou um estudo da vivência e convivência cotidiana dos indivíduos e, a partir disso, reconstruiu o passado da sociedade em questão. Esta nova metodologia só foi possível por conta dos pressupostos culturalistas que dissemos acima. Bom, a intenção de Gilberto Freire sobre o Brasil gira em torno da ideia de integração e conciliação. Ao invés de perceber o conflito, ele queria entender como se dá a união, junção, imbricação de elementos que, a princípio, parecem ser antagônicos. Passado e presente, senhor e escravo, ambiente, cultura, público e privado. Freire concorda com os outros pensadores da época quando afirma que o período colonial brasileiro pode ser resumido na seguinte configuração: sociedade agrária de latifúndio monocultor pautado no trabalho escravo, formada por pequenos núcleos autossuficientes, dispersos pelo território e dominada pela família patriarcal. A ênfase de Freire, todavia, estará exatamente nesse último elemento, a família patriarcal. Segundo ele, a família brasileira é o espaço privilegiado para se fazer a sociologia genética e descobrir como o Brasil foi formado. E é olhando para essa família que Freire encontra dois processos essenciais para fazer o Brasil que conhecemos: a plasticidade e o equilíbrio de antagonismos. Vejamos cada um separadamente. A plasticidade, segundo Freire, seria uma característica que herdamos da cultura portuguesa, pois ela não é nem tão europeia e nem tão asiática. Como assim? Em virtude da localização geográfica de Portugal, a cultura portuguesa se mostra complexa, cheia de antagonismos e contradições, criando uma capacidade dos portugueses de se adaptarem em diversas condições. A colonização do Brasil foi um desafio para provarem o quão adaptáveis eles poderiam ser. O resultado foi que a realidade colonial brasileira foi um terreno fértil para essa adaptabilidade portuguesa. E será graças a essa plasticidade que, segundo Freire, é possível de ocorrer a miscigenação brasileira. Por mais que o período colonial brasileiro fosse marcado pelo trabalho escravo e toda a sua brutalidade e violência, a plasticidade dos portugueses adoçava essa relação no ambiente da família patriarcal, a ponto das raças se misturarem. Abre aspas. A miscigenação que largamente se praticou aqui corrigiu a distância social que, de outro modo, se teria conservado enorme entre a Casa Grande e a Senzala e a mata tropical. Entre a Casa Grande e a Senzala. O que a monocultura latifundiária e escravocrata realizou no sentido de aristocratização, extremando a sociedade em senhores e escravos,
com uma rala e insignificante lambugem de gente sanduichada entre os extremos antagônicos, foi em grande contrariado pelos efeitos sociais da miscigenação. Fecha aspas. Em outras palavras, essa plasticidade que decorre em miscigenação foi possível de criar um equilíbrio entre os antagônicos. Se em outras partes do mundo os pares de oposição ou os polos opostos de um sistema não conseguem viver, no Brasil, através da família patriarcal, a plasticidade, o processo de miscigenação se torna possível. Assim, Freire compara a realidade escravocrata brasileira e o processo de abolição com a dos outros países, e chega à conclusão que aqui tudo aconteceu de forma mais leve, tranquila e, de modo geral, bem. Bom, é isso. Claro que há autores que criticam e hoje podemos perceber o quão a explicação de Freire pode ser superada e era limitada. Contudo, como nosso objetivo é apresentar um autor de cada vez, chegará o momento correto para as críticas. Essa foi a nossa apresentação. Obrigado pela atenção e espero que vocês não tenham ficado com nenhuma dúvida. Obrigada a todos. Gilberto, tem muitos amigos seus, inclusive o Nelson Rodrigues, que consideram você um gênio. Já outras pessoas, também suas amigas, acham que você é reacionário. Você tem algum adjetivo para você, né? Contraditório. É o meu adjetivo para mim mesmo, sabe? De modo que a sua pergunta, eu não seria a melhor pessoa para responder. Nós estamos usando uma porção de palavras sem sentido. Reacionário é uma delas, liberal é outras, esquerdista é outras, direitista é outras, sabe? Até comunista é uma palavra que está sendo usada com uma tal amplitude que a gente não sabe bem o que significa. Eu próprio tenho sido acusado de comunista tanto quanto de reacionário. Controvertido. Controvertido e contraditório.